Olá! Olá, família Baby Jean! Quintou, cheguei. Boa noite para todo mundo. Para quem ainda não me conhece, eu sou Rossana Pugliese, coordenadora pedagógica da rede Baby Jean, gestora da unidade Barra da Tijuca. E hoje a gente está aqui para mais uma live, mais um bate-papo com uma especialista. Mas hoje a gente quer falar de mãe para mãe. A gente quer falar um pouco sobre o universo do corpo feminino, o universo da maternidade. Afinal de contas, estamos numa semana muito especial, né, mamães? Estamos numa semana em que a gente está homenageando as mamães, né? Domingo é o Dia das Mães, segundo domingo de maio, mês de Maria, é o mês de maio, não é assim? Para quem é católico, mas para quem não é católico sabe que maio é um mês especial, mês das noivas, é sempre assim, né, gente? Pois é, a gente está numa semana em que a gente gostaria de falar um pouco de questões que, de certa forma, também falam para o universo infantil, mas agora a gente precisa falar desse corpo, esse corpo que vai gerar essa vida, né? Então a gente está trazendo hoje para o nosso bate-papo uma especialista, doutora Renata Tarevenick. É uma grande amiga, uma especialista que a Renata estudou, gente, a vida inteira as coisas que ela vai falar aqui pra gente. É por isso que eu assim, toda vez que eu venho bater papo com alguém aqui, a gente faz questão de ser uma pessoa que seja, sabe, muito, muito sagaz no assunto. E com relação a essa moça que vem aí, vocês vão se surpreender. Coloquem suas perguntas aqui pra gente e a gente vai abordar desde as alterações no corpo da mulher com a gestação e o pós-parto, né? E como é que isso vai mexendo, não só com o nosso fisiológico, mas com o nosso emocional. Então a gente vem para a pergunta tema da nossa live. E aí, mamãe, como você se vê no espelho? Ah, gente, que pergunta difícil, né? Vocês vão dizer assim, ai, Rô, depende do meu dia. Também depende do nosso dia, mas o contexto é tão maior, né, gente? Só quem carregou uma vida dentro do próprio ventre consegue dimensionar algumas coisas, né? Mas tem mães que não carregam essa vida dentro do próprio ventre. Prontamente. Ah, Ei, boa noite, minha amiga, tudo bem? tudo bem? Tá me ouvindo Que bem? prazer, muito bem, prazer em te receber aqui na Prazer, nossa meu. live de quinta. É toda quinta-feira, Renata. Opa, Uma live que a gente fala sempre sobre as questões do desenvolvimento infantil. Então, já passaram muitos especialistas por aqui. E nessa semana especial, a gente queria falar para as mamães, falar muitas coisas que ficam assim muito impactadas com a maternidade. E aí, minha amiga, só podia ser você. Eu não poderia obrigado. pensar em outra pessoa. Então, assim, vamos falar para esse pessoal que está aqui. E, Rê, acontece um fenômeno aqui nas lives da Baby Jean, tá? Aham. A gente às vezes não tem um fluxo muito grande de pessoas, porque a gente sabe que é um horário que às vezes está chegando, está tomando banho. Então, a nossa média aqui presente às vezes não é tão grande, mas depois a visualização das nossas lives, elas batem 500. A gente já teve live que bateu mais de 800 visualizações, assim, Bom, tranquilamente. Então, a gente faz esse encontro com uma grande responsabilidade de passar informação científica, de ser um bate-papo muito numa linguagem muito tranquila, para que mamães, papais, vovós, as famílias compreendam
e os nossos colegas profissionais de educação física que estão sempre aqui acompanhando a gente também, de educação física e de todas as áreas, tá? É, Então, ótimo. começar, vamos contar da onde a gente está falando, porque a gente está falando de uma cidade que a gente fala assim, né? É, estamos, né, ontem eu passei por que eu tô lá no Congresso de Atividades Aquáticas, e foi a Uhum. carioca falando inglês. Oh, meu Deus! Deu um caldo bom isso, Então hein? foi uma cuspição de S, É. né? Ainda bem que é online. Eu Mas estou te assim, perguntando isso porque o bacana desses encontros aqui é que a gente já trouxe profissionais de vários cantos do Brasil. Você é a primeira carioca, acredita? boa, boa, boa. Carioca é sangue bom. Carioca, sangue bom, swing, sangue bom. De E carioca aí, para carioca. Vamos lá. isso aí, isso aí. Ó, tem português aí na live assistindo. O Felipe tá aí, ó. Fala Nosso aí, colega. Felipe. Beijo grande para Obrigado. você. Vamos Então, lá, Rê. Fala um pouco então, para quem está aqui, entender a tua trajetória de estudos, quais são as tuas formações, para que as pessoas entendam com que autoridade você está falando nesse tema. Porque a gente no Brasil a gente sofre de um problema bastante sério. As pessoas ficam esperando saber qual é a profissão para dar credibilidade para alguém, né? E nós da área da educação física, às vezes sofremos um pouquinho de preconceito e que a gente sabe muito bem que muitos de nós, quando abre a boca para falar, dá banho em muitas outras profissões por aí, né? Então, enfim, fala um pouquinho da tua trajetória, que eu sei que é longa. então, antes, obrigada pelo convite aí, Rossana, minha super parceira aí. Muito obrigada, uma honra estar aí falando um pouco. Eu falo sempre que o que a gente não trabalha, a gente é apaixonado por aquilo que faz. Então, nunca é trabalho, é sempre um a mais de participar de algo que a gente gosta e que construiu ao longo de uma vida, né? Então, assim, eu venho daqui do Rio de Janeiro, né? É, desde 2000, do ano de 2000, mais ou menos, que eu comecei a trabalhar aqui dentro da Universidade Estadual do Rio como estagiária num projeto de atividade física para gravidez e pós-parto. E a partir dali aquilo me abriu os olhos e me encantou por ser um desafio, né? Trabalhar com uma mãe e com alguém que está ali dentro que eu não reconheço, né? Que eu preciso perceber pelos sinais e sintomas da mãe ali no dia a dia, não tenho nenhum mecanismo, nenhum equipamento para fazer um exame durante uma aula, mas perceber o que acontece lá dentro e entre todas as diferenças da atividade física que todos buscam, né? Perder a barriga, eu tenho que fazer com que a barriga dela fique cada vez maior, né? Isso é a analogia que a gente sempre fala. Então, é a única atividade física que você entra sem barriga e sai com barriga, né? Então, então essa você ainda não tinha ouvido, né? Não, essa é muito boa, Rê. Eu gostei muito disso. Então, aí a gente já começa a perceber as transformações do corpo e que são não só a perda de barriga é favorável, mas também a construção de uma grande barriga é favorável, tá? Então, aí já começa primeiro o conceito aí. E dali eu fiz o meu mestrado, né, em 2014, 2013, 14, com atividades aquáticas. Se popularizou muito essa prática com esse grupo, né? Que eu não considero um grupo especial, eu considero uma população específica, que é diferente, são termos diferentes. Quando a gente fala de população especial, é sempre relacionado a uma patologia, e a gravidez não é uma doença, não é uma patologia. Então, são as modificações, as alterações que o corpo da mulher sofre durante o momento para gerar uma vida, né? E que isso tem que ser da melhor forma possível, da forma mais saudável possível. Então, isso a gente vem batalhando ao longo dos anos, até para mudar esses conceitos, né? Para mudar esses conceitos, para que as mulheres se sintam cada vez melhores
e mais confiantes e seguras naquele processo que elas vão passar, né? Naquele processo da evolução gestacional, que a gente não chama nem de gravidez, nem de gestação, a gente chama de uma evolução gestacional, que é uma modificação, uma adaptação que vai acontecendo diariamente até que se concretize o grande espetáculo, é o parto em si, né? E a outra... Me conta uma coisa aqui, então quer dizer que você já colocou 5.000 barrigas por aí? 5.000. Ah, Amiga, não vou chegar perto de você não, socorro. elas falam que dessa água só eu que estou imune, né? Só eu que entro na água e não pego. Gente, deixa eu contar para você, Renatinha ainda não é mãe. Olha isso, olha isso. Não é mãe Renata, biológica, então mas é mãe afetiva. Afetiva, isso aí. Me conta assim, ó, pimba, resolvi, engravidei. Vamos falar das principais transformações no meu corpo. O que vai começar a acontecer a partir de agora? Então, vamos lá. Primeira questão a gente divide aí essa gestação por trimestre, tá? Então, eu tenho alterações a cada trimestre gestacional. Dentro desses trimestres, eu tenho alterações semanais, que eu passo a contar a gravidez por semanas. Eu acho que isso é o primeiro momento, o que acontece em cada semana gestacional a cada trimestre, tá? Porque às vezes as mulheres estão esperando que só durante um trimestre aconteça uma ou duas, não, são várias e são semanais e são diárias. Então, no primeiro momento, naquele trimestre que você... O primeiro momento é a descoberta dessa gestação, pelos sinais e sintomas, muitas das vezes, ou outras vezes são assintomáticos, né? A mulher continua tendo a menstruação, nem percebe que está grávida e já está gerando um ser ali dentro. Né? Isso acontece muito com os atletas que passam pela situação da amenorreia, e acontece com inúmeras mulheres essa situação. Para aquelas que são as típicas gestações, né, as mais comuns, elas percebem pelo aumento do volume das mamas, pelo sono, aumenta maior sonolência, maior cansaço, tem às vezes taquicardia, em momentos que ela não tinha, né, de um fator não... Outra coisa que a gente chama é grávida e não grávida, não é grávida e normal, né? Todo mundo é anormal, né? Ninguém é normal, todo mundo tem alguma questão envolvida. Só que algumas estão grávidas e outras não estão grávidas. Então, a diferença da grávida para não grávida é que ela começa a perceber as modificações corporais por essas questões, né? Às vezes, há um aumento da performance, do condicionamento físico, pelo pico de progesterona, dos estrogênios. Algumas mulheres no passado engravidavam para ter alguns resultados. Algumas atletas engravidavam para ter resultados ali no primeiro trimestre, que é onde eu tenho um pico de estrogênio maior. Então, pode ser que você não sinta sono, nem cansaço, nem moleza, mas aí você vai ter um aumento na tua performance. Você vai ver que você está conseguindo pedalar mais, você está conseguindo correr mais, e de uma forma bem atípica, bem rápida e imediata, sem perceber. Né? Aí você começa a investigar, o primeiro exame a ser solicitado é o beta-HCG, né? E quando você abre, blum, aquela explosão de hormônio. Mas esse aumento de performance, ele já pode aparecer no primeiro trimestre? Pode, pelo pico de estrogênio, né? Ela aumenta o metabolismo basal dela e aí ela gera uma performance maior. Isso acontece muito com os atletas. Isso acontece demasiado com o atleta, tá? Com as pessoas que eu falo assim, as pessoas acham que quem pratica academia é atleta. Não é, né? É praticante de atividade física e o atleta é outra coisa. Então, a gente hoje, Rô, tem assim, até uma classificação diferente. A gente tem as grávidas, as não grávidas e as tentantes, que é um grupo novo, uma classificação nova, que essas tentantes elas já vêm com uma sobrecarga de hormônio pelas tentativas que elas estão tendo para gerir, para ter uma gestação, né? E ali também tem outras particularidades, porque ela vai perceber muito mais cedo do que as outras mulheres que estão nas tentativas, né?
E aí o pico hormonal é muito maior para essas mulheres também, né? E aí, Rê, essa mulher que ela já é praticante de atividade física, engravidou, ela pode, mesmo com todas as alterações, né, para gerar essa criança, ela pode continuar praticando atividade física. Então, hoje, até os últimos anos, né, até o passado, não poderia. Antes das 12 semanas de gestação, não era recomendável iniciar atividade física. Isso foi quebrado agora em 2020 pelo Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia, que eles trazem uma nova diretriz mostrando que se essa grávida era ativa, ela pode e deve continuar na atividade, sendo ajustada a intensidade, volume, duração do exercício. Se ela era sedentária, aí sim ela deve aguardar até as 12 semanas. E sempre com a liberação, autorização do obstetra, que hoje a gente já sabe que as perdas, os abortos prematuros antes dessas 12 semanas, eles não acontecem pela prática em si do exercício. Não é a atividade física que leva ao aborto. Aquele ser já não ia ser gerado por uma malformação do próprio organismo, de não aceitar uma gestação. Então, não é o exercício que vai impedir que aquela gestação tenha uma evolução, e sim aquele organismo já não estava preparado para engravidar, tá? Então, essa é a grande novidade que a gente teve, além de outras, né, do Colégio Americano ano passado, em 2020, no último update deles. Tá? Sim. E aí, assim, Rê, essa mulher, no início, né, esse corpo ele vai sofrendo uma adaptação, porque quando o embrião ele vai, quando na verdade vai haver o pinçamento lá para que o embrião se fixe no colo uterino, esse corpo ele ainda reage como um corpo estranho, né? Do corpo desse bebê dentro do corpo da mulher. À medida que isso vai, que esse corpo feminino se adapta, ele vai criando ali uma relação que é um pouco simbiótica, um pouco até parasitária ali, né? Porque esse bebê ele vai receber tudo que essa mulher está recebendo, né, gente? Sim. Vamos ficar atento assim. Se essa mulher come bem, esse bebê come bem. Se essa mulher dorme bem, esse bebê dorme bem. Se essa mulher recebe amor, esse bebê recebe amor. Em contrapartida, se essa mulher ela não recebe amor, né? Porque sempre é importante você ter amor ao seu redor em qualquer situação da vida, mas quando você está gerando, acho que muito mais. Eu sei porque eu me lembro quanto que eu fiquei emocionalmente muito É. mexida na gravidez. Eu tô levando tudo é biológico, né? As sensações, os sentimentos, eles liberam uma série de hormônios e essa biologia chega, né? Lá na formação desse bebê. Então, assim, muito legal da gente pensar que se aquela coisa do se essa mulher, é só um McDonald's, esse só McDonald's vai chegar lá nesse bebê, né? É só um refrigerante. Antigamente as nossas mães, né, Renata, falava assim, um brindezinho, não vai fazer mal. E hoje a gente já tem algumas síndromes que se desencadeiam por uma gota de álcool durante a gestação. Por exemplo, a síndrome alcoólico-fetal, né? Então, esse brindezinho pode sim vir a gerar um problema no seu bebê. Então, para que colocar em risco? A gente sabe que se essa mulher fuma, esse bebê fuma. Se essa mulher se droga, esse bebê se droga. Então, assim, é uma relação tão direta, né? Que nada melhor do que falar desse amor, porque a gente fala muito no amor incondicional, quando na relação ali materna, e é um amor incondicional. Eu uma vez escutei uma professora dizer essa palavra que ela não existe, mas expressa o que eu quero dizer. É um amor indizível. A gente não consegue transmitir o que é essa relação, né? Então, nada melhor do que a gente falar o quanto que a gente, assim, nesse momento da gestação, a gente se cuida mais porque a gente está cuidando daquele pedacinho da gente que está sendo gerado ali dentro, Com né, Rê? certeza. Com certeza. E isso, sim,
Isso, cada mãe percebe a importância de se ela quer ou não correr aquele risco, né? Porque imagina um bebê que está sendo gerado por uma mulher tentante que já investiu ali, sei lá, o quanto ela investiu, tanto material quanto emocional, para que aquilo aconteça, para que aquilo tenha um desfecho favorável, para que ela não tenha mais perdas, para que ela vai sofrer aquele risco, né? Passar aquele risco. É o que eu falo muito, que hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas com o bem-estar materno e não pensam na relação do bem-estar materno ou fetal, né? Esquece dessa relação fetal, materno-fetal. Então, quando a mãe vai fazer um exercício, às vezes, que ela acha que não está sobrecarregando o feto, mas que é bom para ela, até certo ponto ela está no modo egoísta de ser, desculpa o termo, porque ela ali não vai ter alguns sinais e sintomas que não são percebidos pela mãe, né? Um bebê muito parado, muito quieto, não quer dizer que ele está bem, pode ser que ele esteja em sofrimento. Um bebê muito agitado também pode ser que ele esteja em sofrimento. É o que eu falo, assim, você só vai relaxar depois que nascer. Não Uhum. adianta, o pré-natal inteiro você vai procurar o que está errado, para tentar consertar antes do parto acontecer, né? O pré-natal, ele existe. Uma vez eu participei de um programa e uma ginecologista falou, uma obstetra falou muito bem sobre isso. Ela falou: o pré-natal não é para ser bem sucedido nunca. O pré-natal é para procurar sempre o que está errado. Por isso que tem inúmeros exames. Claro, o nosso país aqui a gente tem um protocolo gigante, né? Outros países têm um protocolo menor. Mas para nós, a gente tem muito mais critérios de procurar tudo que está errado para que na hora do parto não dê errado, né? Tamanha importância daquele momento. Então, acho que isso que é o mais importante, né, Lu? Ô, Rê, me conta assim, quando você vai trabalhar, né? De repente a gente vai ter algumas gravidinhas assistindo aqui, ou que você possa levar essa informação, viu? Você que está aí assistindo a gente, para algumas grávidas que você conheça. Quando a gente vai trabalhar com uma grávida, é, qual a prioridade dentro do trabalho ali planejado, né? O trabalho para o exercício físico que a gente dá quando essa mãe quer ter um parto normal, quando ela quer fortalecer uma musculatura para poder ter força para empurrar esse bebê. Boa, Rô. Na verdade, assim, a gente tem, ao longo da gestação toda, a gente trabalha com as preferências da mãe. Ou seja, qual é a atividade física que você mais gosta de praticar? Se é aquática, se é terrestre. Nesse momento é o que ela gosta, né? E aí a gente vai fazendo as adaptações. Quando chega lá próximo aí de 32 semanas, a gente começa a fazer atividades focadas aí no parto, né? Para aquelas que desejam entrar em trabalho de parto e que queiram ter um parto normal. Que aí essa decisão, na verdade, só vai acontecer na hora, né? Se ele vai ser normal ou se ele vai ser cesariano. E aí a gente começa a fazer um trabalho específico, porque eu faço sempre essa relação também. Na verdade, o trabalho de parto, ele não é um emprego de parto, que você vai lá, senta e cumpre as suas tarefas. Ele é um trabalho físico, né? Tá gostando de vários Eu tô termos novos. amando as suas tiradas. Você tá Então, engraçadinha hoje, Renata Carapicuí. então, quando a gente fala em trabalho, né, por que o nome é trabalho de parto? Porque ele é um trabalho físico. Ele é um trabalho que exige uma preparação física da mulher. Ele vai ser pelo menos aí até 12 horas, né, 13 horas de trabalho de parto, que é considerado um período comum entre as mulheres, e vai despender um gasto energético dela, vai despender uma performance dela. Então, tem que preparar essa mulher fisicamente, tem que preparar ela para ficar naquela posição do parto. Quais são os grupamentos musculares que serão mais solicitados? Se ela vai ter que ficar mais de cócoras, se ela vai ter que ficar mais agachada, eu tenho que fazer trabalho de fortalecimento de membros inferiores. Eu tenho que fazer trabalho de fortalecimento de postura, né? Eu tenho que fazer trabalho postural para ela. Depois ela vai amamentar, vai segurar o bebê horas nessa posição. Então, nesse momento, é o momento em que eu começo a fazer esse tipo de trabalho. Um outro trabalho que é extremamente importante e que hoje a gente tem
o auxílio dos fisioterapeutas pélvicos é o fortalecimento do assoalho pélvico, tá? O assoalho pélvico, não só durante a gestação, mas durante toda a vida da mulher, ela tem que ter um assoalho pélvico forte, né? Para prevenção de várias situações, principalmente a incontinência urinária. Então, durante a gestação, ela deve fazer esse trabalho específico com o fisioterapeuta e dar uma intensificada, principalmente próximo ao parto, porque ela vai exigir uma demanda muito maior dessa musculatura nesse momento, tá? Então, a início, né, por início, a gente trabalha muito essa parte lá a partir de 30, 32 semanas de gestação, né? Bacana, assim, pensar, né, gente, Rê, por favor, me corrija se eu estiver errada, mas Claro. acho que quando a gente está grávida, a gente tem que pensar num corpo que está carregando um outro corpo. Então, a gente não pode pensar só na gente, tudo chega ao bebê, né? E eu Mas é vou muito te trazer, importante. desculpe te interromper, mas eu vou colocar mais uma coisinha aí, né? Na Ah, verdade, não é só essa relação do que a mãe traz, né? O que eu vi lá no meu doutorado é o que o pai também influencia nesse bebê, né? Então, verdade. é assim, por isso que a gente falou no início sobre a família, né? A participação da Sim. família. Porque esse bebê, ele está trazendo a memória epigenética, tanto da mãe, quanto do pai, e quanto de 3 gerações anteriores, né? E isso vai ser a nossa responsabilidade ali do educador físico depois, porque em alguns momentos, se esse bebê não tem uma boa qualidade de vida, ele começa, entre aspas, a acordar alguns genes que estão adormecidos. Então, assim, não é só pensar naquele momento da gravidez, é pensar qual é a qualidade de vida que eu quero dar para o meu filho ao longo da vida dele, para eu prevenir uma diabetes, uma obesidade, até por herança não só minha, mas como do pai da criança, né? Então, acho que isso que é bem Não, bacana. maravilhoso. É pensar em um contexto muito maior, né, Renata? É pensar, independente ali da família, né? A família que se formou para criar aquela criança, ela tem uma história genética e que ali ela vai desenvolvendo dentro daquele processo já intrauterino, né? Já dizia Freud, a nossa história não começa quando a gente nasce, a nossa história começa ainda no namoro dos nossos pais, né, gente? Então, dali muitas questões emocionais, muitas questões fisiológicas já vão se conectando, né? E aí a gente pensar que uma mulher ela tem que estar atenta a isso tudo, mas que também, gente, olha só que coisa importante que a Renata falou, que para mim, Rê, é, é, é que não está no meu universo de estudos, então é muito bom ouvir, né? A incontinência urinária, por exemplo, é uma situação que vai chegar para todos nós, viu, gente? Quando a gente entra na retrogênese, a gente começa a ter uma tendência à incontinência urinária. Se você, mulher, desde muito cedo, começa a trabalhar esse teu assoalho pélvico, que maravilha para o teu corpo, né? Que a gente retarde um pouco esse processo lá na frente. E aí, ó, Paulo Poli aqui perguntando pra gente, beijo. Que bom, tanta gente boa da água aqui, Rei. Isso é tua culpa, hein? Tua culpa. Cheio de amigo aqui. Obrigada Por aí. que com fisioterapeuta o trabalho de assoalho pélvico? Aí a gente já cutucou o profissional de educação física. Se explique, Renata. Então, hoje, né, mais do que nunca, a importância do trabalho multidisciplinar, não só para os grupos especiais, mas também para as grávidas, tá? Então, até essa semana, acho que foi, se não me engano, anteontem, saiu um artigo, né, falando especificamente sobre a importância do trabalho multidisciplinar. E hoje a gente tem algo que não tinha antigamente, que é um fisioterapeuta especializado só em assoalho pélvico. Então, ele faz parte da equipe multidisciplinar do trabalho com gestante. Então, por exemplo, eu, particularmente, todas as minhas alunas que hoje eu atendo, as minhas grávidas, elas têm o seu fisioterapeuta pélvico, que faz esse trabalho específico. Eu nem me meto, nem encosto, não sei o que está sendo feito. Esse trabalho é parte deles, né? Como a gente já fala, é um somando
o trabalho do outro. É aquela mesma história, eu não vou prescrever uma dieta, ela vai para o nutricionista. Eu tenho a disciplina de nutrição e atividade física na Faculdade de Educação Física, mas quem é o responsável por isso é o nutricionista, né? Me deixa com a parte da prescrição do exercício propriamente dito. Então, assoalho pélvico e gravidez, já que eu tenho essa oportunidade hoje de ter esse profissional, eu particularmente indico sempre as minhas alunas para fazerem o trabalho com um fisioterapeuta pélvico, tá? Maravilhoso. Rê, então assim, a gente entendeu que se a mulher ela já era praticante de atividade física, ela pode continuar praticando atividade física, né? Obviamente sempre atenta aí a todo o percurso da gravidez, a tudo toda a orientação do médico, mas ela correndo tudo dentro de um padrão, né, esperado, ela pode continuar com esses exercícios. A mulher que não era praticante de atividade física, ela tem que aguardar o primeiro trimestre, as primeiras 12 semanas ali, para fazer algum trabalho. E o que você está enaltecendo é que todas as transformações que essa mulher sofre no corpo dela, ela precisa estar atenta e preparar esse corpo para esse momento do nascimento do bebê, né? Que seja um momento transcendental para ambos. E aí vamos falar, pronto, nasceu. Isso. Como é que é essa volta a coisa mesma? Como é que Isso. esse corpo volta a ser o que era antes em quanto tempo? Ou melhor, em algum momento ele volta, Renata? Então, vamos lá. Esse corpo passou por essas modificações e readaptações ao longo de 9 meses, né? 42 semanas aí de gravidez. O que eu falo é que, como são adaptações e modificações, não são efetivas, né? São alterações que podem ser modificadas. Então, quando a gente fala assim, há um ganho de peso gestacional, é porque há uma perda logo depois do parto, né? Então, assim, quando eu tenho a mulher pariu, acabou, né, nasceu e tudo mais, ela teve a liberação do obstetra. A partir de 30 dias, normalmente, os obstetras liberam para poder retornar à atividade física, tá? Claro que existem aquelas situações diferenciadas do comum, que você vai ver aí nas redes sociais, mulheres com 15 dias parida e tá melhor do que estava antes da gravidez. Tem essas situações, mas não são situações típicas, tá? Se aquele corpo ficou 42 semanas sofrendo várias modificações, não são 30 dias que vai alterar. Então, ela precisa aí, que a gente chama de período de puerpério ou pós-parto, são mais ou menos de 3 a 6 meses. Isso vai variar de mulher para mulher. Eu tenho que voltar com os órgãos para o lugar, esses órgãos que foram deslocados, a bexiga, o estômago, o intestino, a própria curvatura da lombar, a questão do próprio quadril, né? Que ele é alargado durante a gestação, para acomodar essa barriga, ele tem que voltar ao momento dele inicial. Então, é uma estrutura óssea que se afastou e que vai voltar devagar, né? Eu tenho que trabalhar também as outras questões, que são as questões emocionais, que é aquele período que pode acontecer a depressão pós-parto, né? Que a gente sabe que tem muitas mulheres que são acometidas por essa patologia ali no puerpério e que, para aquelas mulheres que se mantiveram ativas na gestação, a atividade física ela é uma prevenção da depressão pós-parto. Ela é um dos fatores preventivos da depressão pós-parto e que tem que ser tratada, né, Rô? Na verdade, não é nenhuma questão emocional ali momentânea da mulher, ela acontece, ela é patológica, é por conta dos efeitos ainda hormonais gestacionais. A gente chama de puerpério porque essa mulher ainda vai estar sob efeito dos hormônios gestacionais, ela ainda vai ter frouxidão ligamentar pela relaxina, ela ainda vai ter pico de progesterona. Enquanto ela estiver amamentando, ela ainda pode sentir contração por conta do útero voltando ao posicionamento normal.
Então, todas essas questões, elas vão acontecer nesse momento e são questões saudáveis, que eu acho que isso é o mais importante, né? E assim que for liberada pelo obstetra, é começar a fazer um trabalho efetivo de atividade física de pós-parto, para que ela volte com a musculatura do core dela, né, o fortalecimento do abdômen, que aí vem a outra situação que pode aparecer muito comum no pós-parto, que é a diástase, né? É a diástase do reto abdominal. Acho que, vou falar assim, mais leigamente, é como se fosse ai meu Deus, fugiu o Barriga de nome. avental. Isso. Barriga de avental. É isso. Isso. É muito comum, tá, acontecer. Hoje a gente tem visto assim inúmeras pessoas falando sobre vamos fazer um tratamento para diástase durante a gravidez, para prevenir e tudo mais. A diástase ela é fisiológica, tá? Ela acontece por conta da expansão uterina. Então, por mais que essa mulher tenha um core muito forte, um reto abdominal muito forte e tudo mais, ela pode ser acometida aí de uma diástase depois no final da gestação ali no puerpério. E aí a gente vai avaliar essa diástase no pós-parto, ver se ela é reversível só com exercício ou se há necessidade de um procedimento aí de uma plástica para poder voltar. Porque tem que voltar, tem mulheres que não fazem nenhum tipo de trabalho e aquilo pode ser perigoso mais à frente, porque a musculatura que vai sustentar todos os órgãos. Se você deixa ela frouxa, existe aí um grande risco de ter prejuízo em algumas outras situações, né? Sim, na grande maioria dos casos, a própria atividade física já consegue trazer bons resultados, né, Renata? É. Eu acho que o pessoal talvez pode estar curioso por que que a gente fala tanto na questão da atividade física. Gente, para nós, profissionais de educação física, a gente não consegue enxergar o mundo sem esse óculos. Eu quero que vocês entendam que, assim, hoje eu não preciso mais ficar defendendo o faça exercício físico. O próprio médico já vende o meu trabalho, ele já chega para você e fala, tá com a pressão alta, como é que tá a sua alimentação? Está fazendo exercício? Não é assim? A ciência já comprovou. A ciência já comprovou a importância da atividade física para o desenvolvimento infantil, a importância da atividade física para toda a nossa estruturação biológica, a importância da atividade física para a sanidade mental, a nossa saúde mental, né? Hoje tem vários trabalhos relacionando Alzheimer e tantas outras coisas. Então, assim, neste momento, que agora eu não vou mais chamar de grupo especial, tá, Rê? Aprendi com você. Eu posso dizer que é uma população, o que você falou? Específica. Uma população específica, né? Nesse momento em que você faz parte, como gestante de uma população específica, e aí depois que nasce o bebê, como é que a gente chama essa mulher? Período Puerpério, né? O pós-parto. puerpério. Posso falar assim, ok. Que então, hoje também é específico, você vê que está na prioridade da vacinação também. Elas claro, estão dentro da tem toda prioridade. uma condição, né, que está retornando e esse corpo ele precisa ter esse olhar e claro, ele precisa entrar aí na fila de vacinação e de muitos outros olhares. A gente, Rê, romantiza muito a maternidade às vezes, sabe? Ai, como é lindo, a mãe sempre linda, maquiada, tirando foto com seu bebê de colo. Mas o dia a dia é uma mulher que às vezes não tem tempo de escovar o dente, que fica de camisola o dia inteiro, com o peito cheio de leite vazando. E aí, meus amores, com toda a organização de hormônios, né, ali já retornando ao normal, é um momento que é muito comum, tá? Não pensem que é incomum, é só para as loucas, a gente tem esse preconceito. É muito comum a mulher desenvolver uma depressão pós-parto. Então, assim, estejam atentos a essa mulher, porque não é frescura, não é um momento, sabe? É entender, e nem é doença, é entender que ela está passando por um momento de adaptação para gerar essa criança e depois por um momento de adaptação para tirar essa criança de dentro desse corpo, né? Um corpo que por esse amor incondicional gerou e agora por esse amor incondicional ela precisa sobreviver, criar,
né, essa Você cria. quer ver a primeira mudança que eu falo com as minhas alunas, que é imediata e que acontece que para algumas mulheres, às vezes isso não cai muito bem, que é uma grande reclamação das mães, elas perdem a identidade. Então, assim, a primeira coisa imediata é: ninguém vai te chamar de Rossana, vai te chamar de mãe da fulana, né? É, é. Durante a gestação, quando a pessoa te liga, ela não pergunta como você tá. E aí, como é que tá fulana? Né? Como é que tá? Como é que tá a Giovana? E É, depois que a Giovana nasceu, que é a minha filhota, uhum, várias vezes me chamavam de Giovana. Oi, é. Giovana. E para muitas mulheres isso não cai bem. A perda da identidade não cai bem. Elas precisam estar preparadas. Eu já tive várias alunas que chegaram e falaram assim: Renata, é inadmissível, ninguém fala comigo. Todo mundo chega, passa a mão na minha barriga, que é outra coisa que eu falo: a barriga é propriedade de cada uma, não é para chegar para falar com uma grávida passando a mão na barriga, né? Ninguém, quando não está grávida, ninguém passa a mão na tua barriga, não é assim, né? Então, assim, tudo a gente tem que pedir permissão. Aquilo é dela, pertence a ela. A gente tem que tomar muito cuidado com essas questões e prepará-la para essas situações também durante as aulas. A gente conversa bastante sobre a situação de: nossa, agora daqui, como é que vai ser? Porque hoje eu durmo grávida, amanhã eu acordo mãe, né? Hoje eu durmo acoplada e amanhã esse acoplamento sai, né? É. Porque é da noite para o dia, né? E A não. verdade, Rê, é que quando nasce um bebê, nasce uma mãe, né? É, E não vem com manual. E você, por mais assim que estude muito, por exemplo, você, minha amiga, eu vou te contar que o dia que você for ter um filho, tudo isso cai por terra. Porque claro. eu já tinha mestrado quando a Giovana nasceu. Eu era McDonald's, minha filha nunca vai comer McDonald's, dormir na minha cama, chupar chupê. Assim, a gente é toda montada na teoria, né? Porque a gente acredita numa organização científica. Mas na prática, você tem que deixar fluir. Tem que deixar fluir, porque se você tentar deixar vir a doutora, você vai ver que vai ser tão difícil, você não vai dar conta, sabe? Eu, Porque eu, entre o real e o ideal tem um longo eu percurso, ouvi um Renata. comentário desse essa semana que eu achei muito engraçado. Uma avó, né? A avó de segunda viagem. O primeiro neto foi meu bebê de barriga e a segunda neta agora também foi minha bebê de barriga. Ela tem 20 dias, 25 dias. Não sei nem se ela está aí assistindo a live. Mas ela chegou e falou assim para mim: ai, Renata, é um absurdo. Não aguento mais aquela pediatra falando em evidência científica. A minha filha chega em casa e fala assim: não pode fazer assim não, porque a pediatra falou que as evidências científicas. Eu não aguento mais esse, desculpa o termo, eu não aguento mais esse troço, não sei o que. Tem que É saber o que é verdade. na prática. Eu quero ver essa pediatra aqui, vendo o que está acontecendo aqui no dia a dia. Não é aquilo que ela leu no artigo, não. É verdade, é verdade. Entre o ideal do artigo científico e o real tem uma longa trajetória. E Os no meio artigos são disso tudo, sugestões, né? Aí eu acalmei ela e falei assim: o artigo não é a lei, não é a Constituição. O artigo é uma sugestão, porque ele a não foi sugestão. baseado na sua neta. Se você quiser escrever um artigo sobre a sua neta, ele vai ser sugestivo para a próxima criança. Isso aí. De certa forma, a avó tem sempre um pouco de razão, né? Vamos Sim, combinar. claro. Olha, minha amiga, a gente já está quase terminando. Eu quero te agradecer, porque falar desse tema é um tema assim que a gente podia desdobrar em tantos outros assuntos, né? Falar de uma mulher que decide gerar uma vida, porque eu digo a vocês assim, depois que eu fui mãe, eu passei a entender as mulheres que dizem que não querem ser mães, porque definitivamente ser mãe é uma decisão, né? Mesmo que venha de surpresa, gente, vamos combinar que você decide em algum momento que você vai gerar aquela vida, né? E você gerar uma vida é algo que não é para qualquer pessoa. É uma doação muito maior do que a gente pode presumir, do que a gente pode colocar em palavras.
E não é só nesse momento dos 9 meses ou do puerpério, é uma decisão para a vida toda, né? Então, a gente fazer esse movimento de emprestar o próprio corpo para gerar essa vida. E depois, é um movimento, só para vocês terem uma ideia, tão grandioso que quando a criança começa a ganhar autonomia, quem sofre é a mãe. Porque você dedicou a sua vida por tanto tempo só para aquela criaturinha que de repente ela não precisa mais de você. Como é isso? E Você mudou o acontece. seu corpo para ela, né? Você Não mudou. é? Você tá diferente, você é outra pessoa por conta dela. E assim, e naquele momento eu, por exemplo, estou vivendo um pouco isso de uma outra forma agora. A Giovana já está na adolescência, 13 anos, então ela já tem as opções dela. E nem sempre eu estou nessas opções. Então, isso é um trabalho emocional que também não é fácil, mamães. Né? Eu vi uma propaganda muito engraçada esses dias, está passando aí essa semana de Dia das Mães, que a gente fala assim, eu crio filho para o mundo, e a propaganda dizia, crie sua mãe para o mundo. E é um pouco isso, crie sua mãe para o mundo, né? Então, é pensar que a maternidade não é fácil, ninguém disse que seria, ela é uma decisão. E que esse corpo, ele sofre sim transformações. Muito mais do que as estéticas. Muito, muito mais. Né, minha amiga? Que a atividade física pode ajudar muito, Sempre, mas... né? A gente hoje já sabe mais que a atividade física ela é remédio, né? Faz parte ali da bula, né? Da prescrição. Para todos, né? Não só, não é para qualquer um, é para todos. Para todos. É para a nossa população de grávidas e para todo mundo. Gente, obrigada a vocês, minha amiga. Obrigada. Você sempre... Obrigada a você aí pela oportunidade de conversar mais um pouquinho, né, com todo mundo e contigo, que é sempre uma grande aprendizado aí dessa parceria fantástica. Para mim, você também é uma enorme referência, assim, grande. Obrigada mesmo. Minha amiga, beijo grande. Beijo. Valeu mesmo. Até as próximas, que a gente E feliz Dia das Mães, hein? Feliz Dia das Mães para todo mundo e para você também. Ó, para todas as mamães que estão assistindo a gente, todo mundo é um pouco mãe, então que a gente tenha um mundo muito mais maternal. Numa semana que está sendo uma semana difícil, a gente perdeu pessoas tão importantes, pessoas que nos faziam rir, foram mães que perderam seus filhos também naquela coisa triste que aconteceu lá em Santa Catarina. Então, assim, todos nós da Baby Jean, o nosso abraço de mãe para vocês, tá? Que a gente possa assim, pedir a Deus para nos fortalecer para enfrentar tudo que a gente está enfrentando e que essa semana seja uma semana de amor maternal. É isso que eu desejo para todo mundo. Tá bom? Beijos. Beijo, minha amiga. Pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Tchau, gente. tchau. Até quinta.